80% dos brasileiros dizem ter algum problema para dormir. Isso está levando a uma epidemia, o consumo exagerado de remédios controlados. 11 milhões de brasileiros usam esse tipo de remédio, muitas vezes sem orientação médica. Veja agora o alerta do Dr. Drauzio Varela sobre esses medicamentos. Quando a noite cai e as luzes da cidade vão se apagando, é hora de ir para a cama. Fechar os olhos, descansar. Mas para muita gente não tem jeito. O sono não vem. No mundo de hoje, dormir virou um martírio. Para pegar no sono, muita gente toma medicamentos tarja preta que nem sempre foram prescritos por médicos. A automedicação é frequente. A pessoa toma o remédio que a vizinha ou um parente indicou. Estamos diante de um grave problema de saúde pública. Você acha que existe um abuso dos medicamentos para dormir hoje? Com certeza. Até porque a gente está falando de 80% da população sequer de sono. Andréa Bacelar é neurologista, especializada em medicina do sono. Nos últimos anos, viu crescer o número de pacientes dependentes de remédios para dormir. A gente tem dois tipos de medicações. Aquela medicação que eu compro, não preciso do médico, não preciso de receita e vou à farmácia e compro. Os mais populares são os antialérgicos e os medicamentos contra náuseas, que têm como efeito colateral o sono e que, claro, não deveriam ser usados para esse fim. E a gente tem o outro extremo, que são as medicações que precisam de receita controlada. Existe uma grande variedade desses remédios tarja preta usados para dormir. Os mais comuns são os benzodiazepínicos, drogas que agem contra a ansiedade, relaxam os músculos e estabilizam o humor, entre outras ações. Em geral, as drogas que compõem essas medicações terminam em PAN. Diazepam, clonazepam, lorazepam, oxazepam, bromazepam, flurazepam, por exemplo. Por serem de uso controlado, só deveriam ser vendidos com prescrição médica. Mas nem sempre é assim. Eu passava a noite clara e via o dia amanhecer, aí começa a dar angústia. A angústia é, tá todo mundo dormindo. Por que todo mundo dorme e eu não durmo? Margarete decidiu, por conta própria, tomar remédio para dormir. No Brasil, o consumo desse tipo de medicação entre as mulheres é maior do que entre os homens. Que critério você usou para escolher o medicamento que você ia tomar? Indicação de outras pessoas, na própria farmácia. As primeiras vezes que tomou o medicamento, conseguiu dormir direito? Apaga. Não é dormir, aquela coisa gostosa que todo mundo faz, não. Você dorme. Acorda bem. Eu acordava bem e tal. Mas aí o dia vai ficando um pouquinho agitado. Chegava à noite, 11, meia-noite, 1h. Eu não vou dormir, né? Não. E eu vou tomar mais umzinho. Logo, um comprimido não era mais suficiente para pegar no sono. E ela foi aumentando a dose. 2, 3, 4, 5, chegou a 6 num único dia. Margarete tomou o primeiro remédio para dormir há 20 anos. Não conseguiu mais parar. Naquela época, você alguma vez pensou que você tinha uma dependência de droga, Margarete? Não, eu achava que não. Eu queria ficar calma e de noite queria dormir. O que aconteceu com a Margarete é muito comum. Essas medicações induzem um fenômeno que nós chamamos de tolerância. À medida que você usa, o organismo vai se acostumando. Com o tempo, para obter o mesmo efeito e dormir, você precisa aumentar a dose. E aí fica mais tolerante e tem que aumentar a dose outra vez. É claro que tanta droga todos os dias faz mal para a saúde. Eu posso começar a ter sonolência durante o dia e alteração cognitiva. Isso é ainda mais preocupante na população idosa. A partir dos 65 anos, a gente começa a se preocupar com a memória, porque 5% dessa população
terá demência. Com 80 anos, 40% da população terá demência. Imagine esse indivíduo que, se ele dorme mal, ele já não consolida a memória adequadamente. Se ele usa esses remédios de dependência, ele já vai alterar esse ciclo necessário para a gente memorizar. Sabemos que essas drogas prejudicam a memorização e o aprendizado. Será que as mulheres e os homens que fazem uso delas durante décadas perderão a memória e desenvolverão Alzheimer e outras demências mais cedo? Embora faltem estudos definitivos, muitos cientistas acham que sim. Por isso, nunca tome esses medicamentos por conta própria. Eles não podem ser usados de forma contínua. Precisam ser receitados por um período de tempo limitado. Meus colegas médicos devem ter muito critério para prescrevê-los para não criarmos uma legião de dependentes químicos que nunca mais conseguirão dormir sem tomar remédio. Quem são aquelas pessoas que te procuram e você diz, não, este aqui precisa tomar um medicamento tarja preta? Se aquele indivíduo chega e fala assim, doutora, eu tenho crises de nervoso, sensações que vou morrer, momentos em que eu não consigo ficar sozinho, que eu tenho um descontrole emocional, esse indivíduo precisa fazer uso desse tranquilizante imediatamente. Mas aquele indivíduo que diz, eu deito, estou cansado, mas eu não consigo dormir. E aí eu utilizo esse tarja preta. Essa medicação não é indutora de sono. É uma medicação para diminuir a sua tensão, que até pode promover sono, mas ela não é feita para isso. Tem outra substância que não é tarja preta, mas que também está sendo usada de forma exagerada. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. Muitos acham que é uma substância natural, que pode ser usada à vontade. Mas o produto que vocês encontram no mercado é sintético. Preste atenção, a melatonina não combate a insônia. Então serve para quê? Se tomada adequadamente, ela ajuda a ajustar os horários de sono daqueles que têm problemas. É o médico que deve dizer se você pode tomar, quais são os melhores horários e a dose exata para o seu caso. Se você é dependente de remédios para dormir, como fazer para parar? A gente tem toda uma técnica, precisamos de outros remédios para evitarem o efeito da abstinência, da falta dessa substância, até que a gente consiga lentamente retirar a medicação. Foi o que a Margarete fez. Com a ajuda médica, está reduzindo aos poucos a medicação e tratando outros problemas que atrapalhavam o sono. E hoje, como é a tua relação com o sono? Tudo equilibrado, as medicações nas horas certas. Margarete dorme e acorda, que é uma maravilha. Pequenas ações podem ajudar a dormir melhor. Tenha regularidade na hora de deitar e acordar. E tente manter essa disciplina nos finais de semana ou dias de folga. Faça refeições leves à noite e a última deve ser pelo menos 2 horas antes de deitar. A partir das 5 da tarde, evite refrigerantes, cafés, energéticos, chá preto e chá verde. Quando chegar em casa, tome um banho morno para desacelerar. Controle as luzes do quarto, as naturais e as artificiais. Use cortinas que bloqueiam a claridade. Desligue os aparelhos eletrônicos perto da cama. TV, celulares, tablets são fontes de luz e ruído. Eu vou dar mais 2 dicas. Primeiro, se você está preocupado com o dia seguinte, antes de ir para a cama, faça uma lista das tarefas que te aguardam. Segunda, se você dorme com facilidade, mas acorda no meio da noite, faça como eu. Pega uma revista ou um livro e leia com uma luz baixa. O sono voltará. Tenha uma boa noite. É hoje.